de 69. O título é Hoje. Engraçado, né? O 68 é necessário acordar. O 69, hoje. É necessário acordar hoje. Tá bom? E aí ele diz assim, Paulo, nas cartas aos Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler, depois volto explicando. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O conselho da exortação recíproca, diária, indicada pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que não se estabeleça guarita a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que se passa. Acreditam muitos que para acolherem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará, sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que um simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres, a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermediário desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem dos enganos fatais. Não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Isso aqui é realmente importantíssimo para nós. Nós entramos muito esse texto me lembra muito essas ansiedades, a ansiedade que a gente vive hoje, né? A gente vive uma ansiedade tremenda. Muitas vezes a gente, por saber que as coisas vão melhorar, por saber que alguma coisa vai passar, por saber, por exemplo, uma Covid, como que a gente chama de... uma pandemia. A pandemia vai passar. E só por saber que aquilo vai passar, a minha ansiedade faz eu descrer disso porque não passou hoje. É mais um dia, mais um dia, mais um dia. As coisas vão melhorar, o Brasil vai melhorar. Mais um dia, a gente já começa a descrer que vai melhorar. Então, a gente fica pensando assim... A nossa ansiedade desvaloriza o hoje como importante etapa ou degrau do amanhã. O fato de que vai melhorar, o fato de que a doença vai ser curada, o fato de que alguma coisa vai passar, de alguma coisa que a gente não queira vai passar, não quer dizer que não é importante o hoje. Eu tenho que ficar olhando só na frente. Não, eu tenho que presenciar, desfrutar do hoje, porque se eu não desfrutar do hoje, eu não aprendo o que eu tenho que aprender para dar valor no amanhã. Então, eu perco a minha oportunidade. Às vezes eu perco a oportunidade de aproveitar o entendimento do hoje porque eu critico que não é hoje que é o amanhã. Acordei hoje e ainda continua a pandemia. Eu continuo a pandemia. Né? Então, olha nós, depois de uma pandemia dessa que praticamente todo mundo pensou que ia morrer, muitos chegaram a dizer que a humanidade inteira ia morrer,
Quem diria que nós já está passando o que nós estamos passando? A falta de amor. Quando veio uma notícia de que a vida nossa, de nenhum de nós, está nas nossas próprias mãos e que um simples vírus poderia exterminar e que nós poderíamos ter levado isso à conta de que importa brigar, guerrear, poder, perseguição, maldade, se um virizinho me leva daqui. Parecia que o mundo ia melhorar. Eu me lembro até que muita gente foi otimista. Depois dessa, o homem sentiu que ele não é dono nem da vida dele. Não é? Parecia que ia melhorar sim. Foi um choque para todo mundo. Era como se os mais emocionados já queriam falar assim, olha, deixa eu dizer logo que eu te amo, deixa eu te dar um abraço, porque eu não sei se vai ser o próximo que eu vou morrer. Eu que vou morrer. A gente pensou que a humanidade fosse se unir realmente. Não é? E a nossa ansiedade fez com que a gente desprezasse. Não era melhor a Covid? Nós estávamos vivendo uma fase da Covid melhor que a fase que vivemos hoje. Do ódio, da raiva. Hoje, 2 pessoas que não têm doença nenhuma querem se matar. E na Covid, nós lutávamos para viver. Se enxergasse alguém aqui que estava começando a pegar a Covid, a gente queria levar essa pessoa rápido para ela ser salva. Não é isso? A gente sonhava em viver. A gente rezava para viver. E hoje, a gente quer matar um ao outro. Parece que nós perdemos a noção. É exatamente isso. Eu não valorizo hoje. Por que a Covid demorou tanto? Porque eu precisava, se eu tivesse dado valor para aquele momento e compreendido tudo que aquele vírus estava me dando, da minha fragilidade de vida, da minha miséria de estar vivo, que estar vivo está na mão de Deus, é um milagre de Deus, porque para morrer qualquer coisa além desse vírus, infinitas coisas podem me acontecer. A hora que o vírus passasse, o mesmo valor que eu estou dando hoje na minha vida, eu continuaria dando. E não desejaria mal a ninguém, até mesmo aos maus. Até mesmo aos maus. Olha só. Porque mesmo com a Covid, eu me lembro que muita gente se preocupou até com os bandidos presos na cadeia. No momento nenhum. Não vacina eles não, já estão na cadeia, tem que morrer. Não. E aí, tu vacinou? Como é que tá? Nós nos preocupamos com todos os seres humanos. Todos. Nessa hora não havia bandido, não havia bonzinho, não havia criança, não havia. Preocupamos com os idosos, preocupamos com tudo. Parecia que depois da Covid nós chegaríamos no paraíso. Haveria amor. Porque nós pensamos assim, a Covid nos trouxe amor à vida, amor ao próximo. Não é? Interessante. Então, antes, ele está dizendo assim, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque é o pecado que nos faz, pecado não existe, mas é o erro que às vezes a gente cometendo ele é que nos endurece o coração. Já explicamos por que o erro endurece o coração. Porque eu começo a praticar o erro, eu acredito que se eu fizer algo errado eu vou ser castigado. Mas aí eu faço e não veio o castigo. Faço de novo, não veio o castigo. Aí eu prefiro pensar assim, acho que eu estou enganando a Deus. Deus é bobão mesmo. Ou então o ego toma conta, mas eu faço por causa disso. Eu tenho uma explicação por que eu faço de errado. Ninguém pode fazer igual, mas eu posso fazer igual. Tanto que faço e nada me acontece. Endureci o coração. O errado sempre nos endurece o coração. E aí ele diz assim,
Vamos lá. O conselho de exortação diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante a reflexão, para que se não estabeleça guaritas a certas dúvidas. Vamos ver a palavra exortação. Alguém conhece a palavra, o significado dela? Encorajar, estimular, incitar. Pronto. Então, o conselho da exortação recíproca. A gente tem que sempre incentivar as pessoas, aconselhar as pessoas, sempre, para o bem. Diária, indicada pelo apóstolo, aí está fazendo a gente entender, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça a guarita de certas dúvidas. Se alguém tem alguma dúvida, já que ele está falando para que a gente exorte um ao outro, então ele está falando assim, ó, se você tiver alguma dúvida, esclareça a sua dúvida, não guarda ela não. Não guarda. Uma dúvida pode levar você a uma ação errada, e uma ação errada pode endurecer seu coração. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje. É porque ele está falando assim, ó, exortar-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Está com dúvida? Tira a dúvida. Agora, hoje, aproveita. Você não sabe se vai acordar amanhã. Você não sabe se a falta de esclarecer uma dúvida pode levar você a tomar uma atitude errada pensando que estava certo. Então, tira suas dúvidas. Óbvio que não queira tirar todas as dúvidas, porque ninguém é o dono da verdade completa. Salientemos, então, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Ele está dizendo assim, ó, não feche a cabeça, está mais ou menos dizendo assim, tire suas dúvidas e aproveita o que você tem hoje, as possibilidades, né? Tem um livro, usa o livro. Tem internet, pesquisa na internet. Tem uma palestra, assiste a palestra. Tem alguém para perguntar, pergunta. Use todos os recursos, tudo que você pode movimentar, tá certo? Não queira nada diferente. Simplesmente abra a cabeça e busque. Aí está dizendo assim, acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Já está alertando assim, para nós, até a palavra aconselhamento nós evitamos. O aconselhamento tem um problema que a gente sempre cobra o que falou. Então eu sempre falo assim, nunca aconselha ninguém. Porque toda vez que você aconselha, você até conta. Você já viu aquela história? Eu já te falei para você não fazer isso. Quantas vezes já te falei? Olha só. E aí a pessoa às vezes pergunta, ué, você já me falou já? Quantas vezes então você me falou? Ah, mais 10 vezes. Caramba, né? Como a gente cobra o aconselhamento? Aconselhamento não faz bem. Toda pessoa que aconselha, ela parte para o ego. Ela supõe que quem ela aconselha vai obedecer, não ouvir. Obedecer, não é ouvir, é diferente. Ouvir é a pessoa tomar consciência, entender e mudar. Obedecer é seguir o que eu estou mandando. Por isso que ele cobra. Porque ele se sente desrespeitado. Quem aconselha e pega o aconselhado fazendo diferente, ele se irrita, ele briga, ele cobra, ele intimida. Porque ele acha que perdeu tempo. Ele acha que não está sendo ouvido. Ele acha que não está sendo valorizado, que não está sendo obedecido. Tá certo? A gente esclarece. Não aconselhe filho, pai, mãe, marido, esposa, não aconselhe ninguém. Quem somos nós para aconselhar? A gente esclarece. Esclarecer é falar os conceitos que existem em torno daquele assunto. É mostrar os diversos caminhos
e teorias que existem em torno daquele assunto. Agora, cabe à pessoa que está ouvindo o nosso esclarecimento escolher o caminho dela. Ela é livre. Ela tem o livre-arbítrio. Tá certo? Eu posso até dizer assim, eu gosto de todos os caminhos que já te coloquei. Eu particularmente escolhi este. Mas não que você tenha necessidade de escolher o mesmo que eu. Porque não é possível isso. Tá certo? E muitas vezes o esclarecimento ele dá mais certo que o aconselhamento. E quando você aconselha e cobra sem querer uma pessoa, a gente cobra, não tem jeito. Você perde essa pessoa, ela não volta mais se aconselhar de você. Basta ela ouvir assim, eu já te falei isso mais de quantas vezes já te falei isso? Eu falei isso tantas vezes, pronto. Ela não volta mais quando ela tiver um problema para consultar você. Por quê? Porque ela não quer ser cobrada. E se vê você na rua, ela muda de calçada. Porque ela não quer que você olhe para ela com aquele olhar. E aí, você está fazendo o que eu mandei? Tá certo? A gente não gosta disso. É incômodo, né? Aquela chamada de atenção constante, aquela cobrança constante. Isso acaba até irritando e não adianta nada. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. E isso foi uma das coisas que foi com o tempo se perdendo. Nesse ponto, os pais foram culpados, né? Porque a partir do momento que eu, como pai, não me coloco na obrigação de ser uma pessoa correta, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa justa, uma pessoa religiosa, eu não tenho como aconselhar alguém. Eu posso tentar, me ocupando dessa pseudo status de laços consanguíneos, dessa hierarquia. Eu sou seu pai, sua mãe. Eu sou. Não aquela eu sou ou eu sou. Compreenderam a diferença? Eu sou porque a natureza me tornou. Agora, eu sou é porque eu quero ser. Eu me coloco como esse ser. Então, quando você não se obriga a ser além da natureza que te participou, aí começa a haver aqueles choques muito grandes. Porque quando nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, os pais não são perfeitos. E no início há uma cobrança muito grande. A educação antiga começou a falir a partir desses momentos em que os próprios pais começaram a cobrar muita disciplina e não ser esses seres de exemplos das disciplinas que eles cobravam. No começo, quando o filho era pequeno, ele não percebia a diferença, não conhecia o mundo e acreditava nos pais como referência. Depois ele foi crescendo e foi percebendo que os pais não eram aquilo que eles queriam que eles, filhos, fossem, né? Aí houve o choque. Aí a educação antiga começou a perder. E o que fez acelerar isso? A televisão. Com o tempo, as crianças aprendiam mais rápido pela televisão do que pelo pai e pela mãe. Então, aí veio a informação começou a chegar muito cedo em casa. E então os pais levaram muito tempo para dizer ao filho: filho, o que eu estou te ensinando é o que é o correto, mas eu não sou capaz de fazer, não. Admitir que nem ele como pai faz, é perfeito. Hoje a psicologia já
mostra que eles preferem a autoridade do que a permissividade. Porque é pior, tá? É bem pior. Mas vamos lá. Aí a geração começou a falar assim: pai, o senhor falou para mim que é proibido passar no sinal vermelho, mas o senhor passou no sinal vermelho. Entendeu? Começou muito rápido isso, essa troca. Os pais, ao invés de falar assim, calma lá, eu tenho que parar de comandar e educar não é comandar. Educar não é comandar. É educar, extrair de dentro. Então eu tenho que fazer meu filho refletir sobre os meus conceitos e não obedecer o que eu quero. Ele não tem que ser o que eu quero. Ele tem que ser o que ele é capaz de ser com o meu esclarecimento. Há uma diferença enorme, quer ver? Pai, o senhor falou para mim que passar no sinal vermelho é proibido, mas o senhor passou no sinal vermelho. Sim, meu filho, é verdade. Passar no sinal vermelho não é só proibido, mas quem passa pode sofrer um acidente. Eu fui irresponsável quando achei que deveria passar no sinal vermelho. Mas vamos supor, meu filho, que acontecesse um acidente. Estava eu e você no carro. Eu teria carregado uma culpa terrível, sabe lá o que é que ia acontecer. E não só comigo, com a vítima também, que eu teria atropelado. Na verdade, o papai precisa refletir sim sobre os seus conceitos, né? Para que isso não venha a acontecer. Eu deixei minha ansiedade tomar mais conta. Isso é uma coisa para você quando estiver dirigindo, não deixe a ansiedade tomar conta. Olha o que seu pai fez de errado. Admite. E o filho vai entender que pai e mãe não é perfeito. Porque quando o filho acorda para as imperfeições dos pais, os pais querem calar os filhos. Aí eles viram autoritários. E dizem, cala a boca, é isso, é aquilo. Não abre espaço para discussão, para a realidade. Quando eu faço isso, eu crio revolta. Toda vez que eu vejo algo que me ensinaram não está acontecendo, eu quero levantar a mão para perguntar por quê. E quando eu levanto a mão, alguém fica bravo comigo. Mas não sou eu que causei aquela situação. Eu sou observador. Não é eu que tenho que aprender. Não é eu que tenho que ter interesse. É isso que eu estou fazendo. E alguém, que é o meu pai e minha mãe, começou... É isso que aconteceu num período antes dessa educação louca que nós estamos agora, que ninguém sabe o que fazer, nem como fazer, nem nada. Né? Mas foi onde foi perdendo a confiança na educação de autoridade, autoritária. E nós sabemos que ela é errada. Autoridade não funciona. Mas hoje, permissividade não funciona. Nós estamos vendo. Aliás, hoje está mais destruído o mundo do que antes com a educação de antes. Hoje em dia, se você perguntar para um jovem o que você vai querer se formar, ele não sabe nem se quer fazer faculdade. Antigamente isso era inadmissível numa família. Você tinha que, desde pequeno, você era aprendido que você tinha que se formar em alguma coisa, tinha que casar, era tudo praticamente programado, exagerado. Hoje, a falta do meio termo deixou tudo a ver e todo mundo perdido. Gerações e gerações perdidas, andando por todos os cantos e não sabe o que vai ser, o que vai fazer, como vai ser o amanhã. Não sabe nem por que nasceu. E nem se morrer, não sei. Não sabe nada. Não sabe o que gosta, do que não gosta, do que quer, do seu sonho. Não tem sonhos. Totalmente perdido. E são fracos. Antes, o autoritarismo era ruim. É igual militar, né? Autoritarismo é igual militar. Mas o que torna o autoritarismo nos soldados? Forte para aguentar uma guerra. E a falta do autoritarismo totalmente. Seres humanos fracos. Hoje nós temos nossos filhos, eles não aguentam não. Ainda não. Agora não. Um não é assim. Eles adoecem com muita facilidade. A pressão da vida, eles não conseguem. Eles têm depressão, eles têm, como que é, o transtorno de personalidades. Eles têm um monte de doença. Pode ver, a geração mais doente que existe. E aquela geração nossa que apanhava com fio
Elétrico! Tá aqui para falar, testemunha. Quando derrubava, às vezes, um vaso de planta, trompava com o pai, puf, ele cai no chão. Seu pai vai chegar. E chegava e batia. Cadê essa pessoa traumatizada? Cadê os traumas? Né? Depois nós vamos ver uma geração agora de todo mundo doente. Todo mundo usando um tipo... É raro um jovem que não toma medicamento. Antigamente, até para tomar um medicamento, o jovem não admitia. O jovem da educação antiga, olha, você tem que precisar tomar antidepressivo. Eu? Antidepressivo? Não sou louco. É assim. Ah, você precisa tomar um diazepam, você anda muito nervoso. Que nervoso nada. Eu não sou doido. Agora, o jovem que chega nos pais e fala assim, será que eu não estou precisando de um antidepressivo? Por que, meu filho? Ah, porque meu amigo está tomando, porque meu amigo também já está tomando, minha professora também está tomando, todo mundo toma, eu não tomo. Não é isso? Todo mundo está assim, doente. Nós estamos vendo uma geração que ela não foi treinada na pressão da família, dos pais. Não, ainda não, agora não, senta aí, espera. Isso era bom, isso não era ruim. Não precisava ser tanto, mas não precisava faltar. Porque nós estamos aprendendo, né, agora. O hoje não está dando certo. Ontem deu um tempo, mas depois não deu mais certo. E agora nós vamos moldar a próxima educação do futuro. O meio a meio, tá certo? Agora, qual que é a próxima educação? A educação é o seguinte, eu tenho que ser para ensinar. Vamos usar a educação de Mahatma Gandhi. Eu não vou ensinar, não vou dizer para uma criança não comer açúcar até que eu fique sem comer açúcar. Eu não vou falar o que eu não faço. Não vou ensinar. Isso vai ser importante, porque agora, na nova educação, os pais têm que se tornar cada vez mais. Eu quero que meu filho tenha religião, eu tenho que ter religião. Eu tenho que ter essa religião em casa. Não vai garantir que meu filho tenha. Mas eu tenho que ter. Que eu quero que ele tenha. Ele tem que ser trabalhador e honesto? Eu tenho que ser trabalhador e honesto. Então, agora eu vou trazendo para mim, eu vou ser um modelo, e desse modelo a minha família irá seguir. E pronto. Ainda é o perfeito? Não, não é perfeito. Mas tem muitos caminhos para andar ainda. Qual ocorre no plano das organizações físicas? Edificação espiritual alguma se levantará sem base. Ou seja, não adianta só falar. Não adianta. Tem que ser exemplo. E aí ele diz assim, o exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Você animar a pessoa, tirar as dúvidas dela, impulsionar ela, é muito melhor do que briga, duelos verbais, discussões. É melhor você não discutir, discussão nunca leva a nada. Dialogar, tirar dúvida, perguntar qual é a sua dúvida. Ou então deixar sempre aberto para que alguém pergunte o que quiser. Não que você vai saber tudo. Há coisa que você vai dizer, eu não sei sobre isso aí, nunca pensei. Mas você pode orientar onde a pessoa pode pesquisar e descobrir. Isso é importante para todo mundo. Tirar as dúvidas é muito importante. Muitas vezes eu erro por ignorância. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Se eu faço aquilo que eu digo aos outros, eu convenço. Palavras irritam, incomoda até falando, né? Mas exemplo convence. Se eu ver uma pessoa fazendo algo, eu nem discuto. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho da elevação. Então ele está chamando agora nós cristãos para a responsabilidade de carregar o título de ser cristão. Porque é triste você ver um cristão tão materialista e ele se autonominar cristão, né? E aí você fica ali tão espiritual, tão materialista.
Porque você está exortando os seus irmãos, você está dando um exemplo errado do cristianismo. É igual ao espiritismo. Eu vou lá, eu entro no espiritismo, digo que sou médio, aqui estou fazendo um monte de coisa errada. A hora que descobrir das coisas erradas, que vão falar que o espiritismo não presta. Porque se o médio do espiritismo não faz coisa errada, o padre está lá dando a missa dele, de repente com a mão de coisa, aí, padre não presta. Porque sempre a gente pragueja tudo, toda a linha daquela religião em nome dos maus exemplos, dos maus cristãos. E ele está dizendo isso aqui, por isso que a responsabilidade é muito grande, ó. Olha, está exortando os irmãos da humanidade ao caminho de elevar. Então, se você fizer, praticar o bem, fazer, pôr em prática, você está elevando seus irmãos, sendo exemplo para eles e motivando eles a se tornar. Olha, mas no começo não é fácil, tá, gente? É complexo mesmo. Você começa a ser um cristão, você vai ter uma vida diferente. Vai ter uma vida diferente. No início é crítica e perseguição, literal. Raríssimos são os que conseguem. E não pensa você, vai ser o João, vai ser meu vizinho, não, vai ser de casa. De casa. As piores críticas, os piores perseguições em casa, família. Começa. Tá certo? Não é fácil. Continua, vai embora. Porque o tempo passa. E é o exemplo que fica, certo? Enquanto muitos, com o tempo, vai se encaminhando, vai seguindo, vai se transformando, vai modificando, os outros que foram escolhendo outros caminhos vão percebendo. Joana de Ângeles diz assim, que a gente nunca deve parar de evoluir por um parente, pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelos nossos maridos, nossos pais, quem quer que seja, nunca para de evoluir. Por amá-los, continue sua evolução, porque eles vão precisar de você lá na frente. Se você parar a sua evolução por eles, você não está amando, não está nem sequer pensando neles. Entenderam? Então, quando eu tenho um parente difícil, persegue, fala mal, vai. Quanto mais difícil ele for, quanto mais ignorante ele for, mais ele vai precisar de você. Por amor a ele, se dedique mais ao Cristo. Porque a hora que ele precisar, você vai ter que estar pronto para ajudá-lo. Compreendeu? Então não desanime do Cristo. Nunca. Às vezes eu nasci naquela família que todo mundo da minha família não acredita nem sequer em religião. Todo mundo é contra. Aí eu apareço lendo um livro religioso. Ave Maria! É capaz de falar em tudo. Me perseguir. Olha Chico Xavier, só tinha uma irmã que ajudava ele. Todos os irmãos dele, inclusive colocaram ele para fora de casa. Iam colocar ele para fora de casa, né? Colocaram, literalmente. Ele que não fez, colocaram ele para fora de casa. Ele saiu. Não parou o espiritismo. Por quê? Porque ele sabia que lá na frente todos eles iam precisar dele. Quem tem evolução entende que incomoda os que estão cegos na sombra, ainda perturba. Luz perturba. Quem com uma luz na cara consegue olhar direito? Não dá. Abaixa seu farol e segue. Mas vai precisar do seu farol. Então, às vezes esse distanciamento não é um distanciamento de briga, de rivalidade. É um distanciamento de compreensão. Eu não vou parar o que eu estou fazendo. Você não entende agora, mas eu vou rápido, porque assim que você precisar de mim, eu vou te ajudar. É mais ou menos o médico, que todo mundo entende medicina, né? E ele fala assim, não, medicina prega. Calma, deixa eu me formar, gente. Depois que eu formar, eu vou abrir meu consultório, aí eu curo vocês. 2 semanas atrás, tem um evangelho que a Evelyn fez, fala sobre essa honra ao nosso ideal. É exatamente isso. Porque muitos, eu mesmo atendi pessoas que o marido era de uma religião e a esposa era de outra. Ou o marido não acreditava em nenhuma religião, normalmente é homem, né? Homem não acredita em religião, e a esposa acreditava. E aí no meio daquela negócio, foi que a mulher resolveu, de tanta briga,
quase numa separação, ela chegou a largar a religião para ficar com o casamento. E aí, o tempo passou, o marido largou dela e ela voltou para a religião. Quer dizer, nem voltou muito para a religião, né? A história dela. Por quê? Eu sempre falo assim, ó, nunca abandone o Cristo, porque o Cristo nunca te abandona. Siga, dê valor ao seu ideal. Se você sabe o que você está fazendo, se você sabe onde você vai chegar, vai. Se não conseguem compreender, se não conseguem te seguir na velocidade, se não tem capacidade de te ajudar, entenda e vá. Ame. Amor não é paparicar. Amor é não fazer nada de mal para esta pessoa que não te compreende. Não faça uma atitude má contra ela, mesmo que ela faça tudo contra você. Deixa. Não revida, não briga, não discuta, nada. Apenas mande pequenas mensagens sempre por todos que chegam para falar da maldade dela. Diga a ela que quando ela precisar de mim, eu estarei pronto para auxiliá-la. Isso é amor, tá certo? Isso é amor. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco, Paulo, nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, reforma íntima, libertar-se-á o homem de enganos fatais. E aí o último parágrafo para nós terminarmos. Não te endureças, pois a estrada que o Senhor te levou a trilhar em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Se você está num caminho ruim, você acha que o caminho que você está ruim, você acha que a sua vida está ruim, você acha que suas escolhas foram ruins, se você estiver, seja lá, numa posição que você não está bem, pensa assim, ó. O Senhor te levou por esses caminhos. Você está trilhando ele para teu resgate, aprimoramento e santificação. Então, antes de você praguejar suas escolhas, entenda o que você tem que aprender com elas. Só isso que você precisa. E é só isso que vai tirar você desse caminho. Porque você, enquanto não aprender o que precisa, você não sairá deste caminho. Você ainda vai achar que até precisa desse caminho, por pior que ele seja. Muitas vezes você vai até concluir que esse é o péssimo caminho, é o pior caminho que você podia ter excluído, mas não vai ter forças para sair dele. Sabe por quê? Porque você não entendeu o que você precisa aprender com ele. Então aquele compromisso entre a sua consciência e o caminho, a lição, faz você não desistir do caminho. Eu vou te explicar mais ou menos assim. Sabe aquela lição difícil de aprender? Aquela matéria horrível que você não gosta, que dá até dor de cabeça quando você começa a aprender ela. Você começa a estudar, ela dá dor de cabeça, dá sono, dá preguiça, dá dor, dá tudo. Aí você fala assim, ai meu Deus, o que faz você querer aprender essa matéria? Se livrar dela. Só tem um jeito de você se livrar dela, aprendendo, passar na prova, passar de ano e tchau. E escolher seu próximo destino, já que ela está na sua frente. Agora, é horrível a matemática. Por exemplo, né? Já estou colocando matemática. É horrível a matemática. Meu Deus do céu, a matemática é terrível, eu não consigo aprender. Mas ainda não entendi. O que eu tenho que fazer? Eu não entendi que eu tenho que aprender essa matemática, pelo menos para passar na prova, para tchau, ficar livre dela. Eu não entendi isso. Então, todo dia eu tenho a matemática, eu tenho prova, eu repito, as minhas notas são baixas, todo mundo fala de mim que eu sou burro, porque eu não aprendo, e tudo mais, tudo nessa maldita matemática, parece que a matemática me persegue. Não é. Eu sei, minha consciência, no caso aqui a regra é simples, estuda matemática, passa na prova e tchau para matemática. Aprenda matemática, nem que seja para passar na prova.
É isso que você daria um conselho a uma pessoa que está vivendo uma fase difícil na vida. Olha, aprenda o que você tem que aprender. Aprenda rápido. Nem que seja para sair dessa prova, né? Não que você vai ser perfeito e santo, mas dessa prova não vai precisar mais. Senão você está amarrado. Sua consciência fica dizendo assim: não adianta você sair pela porta do fundo. Não adianta você fingir que não existe. Não adianta você pular. A vida vai te colocar exatamente na sala de aula que você precisa. A sala de aula é o caminho. Tome cuidado, então. Porque muitas vezes a gente se revolta. As pessoas revoltadas com o momento da vida dela ficam atoladas dentro daquele processo. E ali elas gastam muita energia para evitar o aprendizado. Por que eu fico revoltado? Porque eu acho injusto o que eu estou passando. E por que eu acho injusto o que eu estou passando? Porque meu ego me convenceu que eu não mereço. O seu ego te convenceu? E o Cristo não te convence que você está no lugar certo, no momento certo para você aprender? Não, meu ego diz que eu não mereço. Ah, merece. Pode não acreditar, mas merece. Você merece a oportunidade de aprender com aquela circunstância. É isso que eu estou dizendo. Não é que você merece aquela situação. Aquela situação está te dando a oportunidade de você aprender. Isso você merece. Aprendizado, experiência. E Deus te deu essa oportunidade. Enxerga com uma visão positiva. Extrai dali aquilo que você precisa e você nunca mais vai necessitar. Voltar naquele caminho vai ser um direito de escolha. Agora é quase uma prisão. É quase uma prisão. Olha um viciado em droga. Ele quer sair. Parte dele quer sair, parte dele não quer sair, porque ele precisa daquilo para nem ter essas convulsões, dores pelo corpo. A abstinência é cruel. Mas é tudo. É aquilo ali, é quase que a sobrevivência dele. Ele quer sair. Enquanto ele não aprender o que, ele só quer sair. Compreenderam? Se ele começar a querer aprender, aí qual é a diferença? Ele vai buscar ajuda quando ele quer aprender. Ele vai começar agora a estudar o que é o vício, como o vício funciona no cérebro dele, quais as atitudes que ele tem que tomar, porque ele quer aprender com o vício. E quando ele aprender, ele domina. Tudo que a gente sabe, a gente domina. E aí ele escolhe ser viciado ou não. Ficar ou não no vício. Caso contrário, ele quer sair, ele vai dizer para você: você quer sair do vício? Quer? Vamos, eu vou te internar. Vamos, Jesus vai te libertar. Vai. Assim que tiver crise de abstinência, ele vai dizer: eu preciso. Não tem como. Ele não entendeu a mensagem do vício. Eu estaria violentando ele. Ninguém tira ninguém de uma situação sem antes a pessoa aprender o que precisa aprender naquela série, naquela situação. Ela aprendeu? Aprendi. E agora você decide, precisa disso? Geralmente a gente percebe que não precisa. Ah, larguei, isso é passado. E vai embora.